Vila Belmiro, o primeiro jogo lá. E o Palmeiras sai na frente. O Palmeiras sai na frente com o gol do Keirson. Rapidinho. 5, 6 minutos já. Abre o placar. Mas o Santos tem um time... O Santos tem o Neymar e o Kleber Pereira. O Kleber Pereira também é um cara que fazia muito gol. E o Neymar, né? Ganso. Aquele baixinho carequinho, o Madison também estava jogando bem. O Kleber Pereira faz um gol de empate. Jogada de bola aérea, ainda no primeiro tempo. Um empate fora de casa é bom resultado, termina o primeiro tempo, mas logo no comecinho do segundo tempo o Neymar faz o golaço. Faz um golaço, mete a bola no cantinho do Marcos, de fora da área, assim, da entrada da área, né, da meia-lua ali. Ele corta daquele jeito dele, dá um toque seco no cantinho do Marcos. 2-1 para o Santos. Tudo bem, né? O Palmeiras perde de 1, mas fez gol fora de casa, tinha aquela história do gol fora. Era ganhar de 1-0, já era, né? Eu não sei se é por causa do gol fora ou se é porque tinha melhor campanha. Eu sei que se ganhasse de 1-0 já era. E vira a chavinha que a gente tem o segundo turno da Libertadores, né, da fase de grupos, que a gente tem que ganhar os jogos. E aí vai jogar com o Sport em casa. E tem que ganhar. Só que não ganha. Complica ainda mais. O Palmeiras empata só com o Sport. 1-0, gol do Keirson. Só que toma um gol no finzinho assim do primeiro tempo. O último lance do primeiro tempo, toma um gol bobo. Empata 1-1. Não tem força para fazer o 2-1 em casa. Palestra com bastante gente. Não estava lotado, mas estava com bastante gente, cheio. E não consegue fazer, né? O Williams estava, não sei se estava machucado, estava suspenso, não pode jogar. Joga o Lene no lugar do Williams, já perde o encaixe. O time estava muito redondinho, o time não podia mexer. Se você tirasse qualquer uma das peças, mesmo que fosse o Williams, que era a menos importante de todas, já dava uma quebrada. Então entra o Lene, não resolve. O Palmeiras fica no empate com o Sport. E aí a pressão gigante, né? Porque agora, além de ter que ganhar os 2 jogos que ainda tinha por fazer, tinha que torcer por combinação de resultados. E não tem tempo para pensar nisso porque tem o jogo da volta contra o Santos. Um sábado à tarde no Palestra. E tem que ganhar. Só que o Neymar tá endiabrado. E ele mete uma bola pro Madison por trás da nossa zaga, mas você pode falar, falha da zaga. Foi nada, foi uma metida de bola absurda. O Madison sai na cara do Marcos e toca na saída do Marcos. O Marcos não consegue fechar o ângulo e o Santos sai na frente 1-0. Aí vem a pressão, porque daí vem tudo na cabeça do torcedor, do estádio, né? Que é, puta, a casa tá caindo na Libertadores e vai cair no Paulista. E a pressão foi muito grande, o nervosismo foi muito grande. O Palmeiras perde o Maurício Ramos no início do segundo tempo, ele faz um pênalti no Neymar, toma o segundo amarelo, é expulso. Eu tenho lá minhas dúvidas se foi pênalti. Uma jogada que de tranco, o Neymar já... Você vai falar, o Neymar é cai-cai. Ele era muito magrinho, né? Ele era muito levinho na época. E ele cai mesmo. E o juiz deu pênalti. O Santos faz 2-0. Aí o Palmeiras precisava fazer 3. E o jogo muito tenso. O Pierre acerta um chute de fora da área. Quase ninguém lembra disso. Nesse jogo, todo mundo lembra do Palmeiras eliminado, da briga. Mas ninguém lembra do gol do Palmeiras. Foi um gol do Pierre do meio da rua, que o Fábio Costa toma um piruzaço. Ela passa debaixo das pernas do Fábio Costa. E tinha 15 minutos de jogo ainda. O Palmeiras precisava fazer 2 gols e sabe como é, né? Quando
faz um gol, esquece de tudo e começa a acreditar. Dá. E virou um caldeirão. O Palestra faltava 15 minutos. O Wagner Mancini, que era o técnico do Santos, percebeu que podia complicar, mesmo com o Palmeiras com 1 a menos, e ele coloca em campo o Domingos. Ele tira o Neymar, coloca o Domingos no lugar dele. Olha que alteração, né? Você tira o Neymar e coloca o Domingos. Todo mundo lembra do Domingos, né? Zagueiro, grande, forte. Ele não era tão alto, mas ele era muito forte. E a orientação foi claríssima. Tira o Diego Souza do jogo. Provoca ele. Sai na mão com ele. Tira ele. Vai você junto, mas tira o Diego Souza. Ele acaba o Palmeiras. Foi claríssima a instrução do Wagner Mancini. Não que ninguém tenha visto, ninguém filmou, ninguém nada, mas do jeito que o Domingos entrou, foi só para isso. E a gente sabe que isso existe no futebol. E o Diego Souza, bobão, embarcou, né? Ele acaba expulso, arma um sururu, e estava bem na minha frente. Eu estava na numerada descoberta nesse dia, foi bem na minha frente. E a gente enlouquecido, né? Uma hora perdeu mesmo, foda-se, agora vamos quebrar o pau. Vai, bate nele! E o Palmeiras perde a chance de tentar ir pra cima, de tentar virar um jogo que dava pra virar. Difícil e tal, mas ia ser mais bonito se o Palmeiras, se o Diego Souza tivesse, sabe, saído de banda, tocado a bola, e o Palmeiras tivesse pelo menos tentado, pressionado, e a gente lembrasse desse jogo como, puta, o Palmeiras empatou 2 a 2 e a bola bateu na trave no último lance, sabe? Do que lembrar que o jogo acabou quando o Domingos, na malandragem, tira o Diego Souza do jogo. E o Palmeiras acaba eliminado do Campeonato Paulista de forma amarga, né? E pior, permite que o Santos vá para a final. O Santos terminou em 4º lugar na primeira fase. Tinha o Neymar e tal, mas ainda também era um time que tinha problemas. Tanto que perde do Corinthians. O Corinthians acaba campeão paulista em cima do Santos, com o Ronaldo acabando com o jogo. Então, meio que o Corinthians foi campeão porque a gente deixou. Porque aquele campeonato de 2009, o paulista, era nosso. O time era muito superior aos outros. Tinha problemas aquele time do Palmeiras? Tinha. Mas todos os outros times também tinham. O Corinthians era fraco. O Santos era fraco. O São Paulo não era fraco, mas a gente batia de frente com eles. E tanto não era forte que acabou sendo eliminado pelo Corinthians. Então dava para o Palmeiras ganhar. Dava, fácil. Sabe? Faltou caprichar, faltou foco, faltou não ter a pressão da Libertadores. A nossa torcida fazia muita pressão. Então tudo isso vira um caldeirão, vira uma pilha que às vezes atrapalha. Aí fala, para jogar no Palmeiras precisa saber aguentar a pressão. Tá, precisa. Mas a gente não precisa também ficar fazendo isso toda hora. Não precisa. Nós fazemos muita bobagem. Nós, torcedores. A gente põe pressão que não precisa. A gente vê os outros times com times não tão bons, outros clubes, né? Com times não tão bons, que acabam ganhando o campeonato porque a torcida às vezes empurra. E a nossa não, a nossa puxa para baixo. Enfim, eliminados do Campeonato Paulista, resta ainda, é claro, a Libertadores. E dá para chegar, tem que ganhar as duas. Os resultados estão ajudando, precisa ganhar da LDU e precisa ganhar do Colo-Colo lá. E o Palmeiras ganha da LDU, até com relativa facilidade. Os 2 gols foram no segundo tempo, mas o Palmeiras foi amplamente superior. Diego Souza estava 1 a 0 até os 30 e poucos, né? O Diego Souza resolveu o jogo, 37, 38 do segundo tempo, ele faz 2 a 0. O Palmeiras ganha da LDU. A LDU também estava com a pontuação alta, então também não jogou tão desesperada. Foi um jogo que eles já previam 0 ponto contra o Palmeiras no Palestra. Então eles não foi um jogo que a LDU jogou vida ou morte.
Então acabou sendo até um jogo fácil para o Palmeiras. E aí vem aquele jogo espetacular, né? De Santiago, em que o Palmeiras precisava ganhar de qualquer jeito, qualquer placar. O Palmeiras chegou empatado com o Colo-Colo, em pontos, em vitórias, só que o saldo era menor. E se desse empate, o Colo-Colo avançaria no saldo. Então o Palmeiras precisava ganhar de qualquer placar, 1-0, 5-4, não precisava ser goleada, qualquer vitória bastava. E o Palmeiras foi para cima. E chutou, e teitou, e a bola batia na trave. E time chileno, mas aí que tá. É o que a gente sempre fala, nunca confie em time chileno. Time chileno sempre, sempre, sempre chega no final e foi o que aconteceu com o nosso glorioso Colo-Colo. O Cleiton Xavier, aos 42 minutos do segundo tempo, pega a bola na intermediária, os jogadores do Palmeiras estão tudo na área, ele sai do marcador, puxa de lado, do meio da rua, e ele engatilha e todo mundo, todo palmeirense na face da terra grita: não chuta gol! Puta que pariu, que golaço. Que golaço do Cleiton Xavier, acho que foi um dos gols mais, assim, de beleza. A gente já viu mais bonitos, mas com a combinação beleza, força, energia, explosão e situação, né, porque era uma eliminação da Libertadores fora de casa, na capital do Chile. Puta, que golaço. E todo mundo gritou: não chuta! E não deu nem para falar o chuta, porque já saiu o gol. Um puta de um golaço. E a comemoração dele é um golaço. Um momento espetacular do século XXI do Palmeiras, mesmo que depois não tenha dado em nada, né? Mas foi um grandíssimo momento, e que o moral do Palmeiras voltou a subir muito com esse gol e com essa classificação. Então a gente volta a lembrar, era uma Libertadores perdida já. O Palmeiras estava virtualmente desclassificado, com 2 derrotas em 2 jogos, e ainda tropeça com o Sport em casa, ainda consegue. É impressionante a reação do Palmeiras, sabe? Pô, esse time é difícil de matar, né? E aí a gente começa a pensar no jogo do Santos e fala: puta, dava, como a gente é vacilão, né?